Números do IBGE revelam que grande parte da população tem baixo nível de escolaridade. A pesquisa do IBGE foi divulgada com base nos dados do censo de 2010. Os números indicam que quase metade da população brasileira com mais de 25 anos não tem instrução ou não completou o ensino fundamental. No mesmo recorte etário, pouco mais de 11% tem ensino superior completo. Cerca de metade dos homens brasileiros com mais de 25 anos não tem instrução ou não concluiu o ensino fundamental. Entre as mulheres, o índice está em 47,8%. O estudo mostra ainda que o nível de instrução eleva a renda. Entre os brasileiros com mais de 25 anos sem instrução ou que não completaram o ensino fundamental, cerca de 1% tem renda maior que 5 salários mínimos. Para o mesmo universo etário com nível superior completo, quase 34% tem renda maior que 5 salários mínimos. Em 10 anos, o rendimento médio do brasileiro cresceu 5,5%. Os salários de militares e funcionários públicos tiveram a maior alta, quase 41%, seguidos pelos rendimentos de trabalhadores domésticos com carteira assinada, que registraram um aumento de quase 34% em 10 anos. Já o rendimento real dos empregadores caiu 18,6%. Os dados divulgados pelo IBGE relacionam também o trabalho infantil com o estudo. Em 2010, das crianças entre 10 e 13 anos que frequentavam a escola, 4,8% também trabalhavam. Entre adolescentes de 14 e 15 anos, o índice sobe para 11,7%. Entre as crianças de 10 a 13 anos que não frequentavam a escola, 17,5% trabalhavam. Já os adolescentes de 14 e 15 anos fora da escola, cerca de 23% trabalhavam. Bom, muitos números aí para vocês ajudarem a gente a entender. Aline? Eu acho que tem, dois aspectos que eu gostaria de comentar. Um que, sem dúvida, nos últimos 10 anos, quando o Brasil teve um crescimento econômico forte, houve também uma importante redistribuição de renda que se reflete nesses números, né? Segunda coisa, em relação à educação, Polly, e também lembrando a matéria no começo do jornal, que falava sobre a proibição de 200 cursos a realizarem vestibular, porque não tem qualidade mínima para ser aceita pelo MEC, há algo muito de errado na forma como o governo está vem lidando com a educação superior. Por quê? Desde que foi criado o programa Universidade para Todos, o ProUni, já beneficiou mais de 1 milhão de estudantes, né? E isso, o que acontece? Ele acaba beneficiando esse estudante que está numa universidade privada, né? E essa universidade privada também vai ter toda uma isenção de impostos para poder aderir ao programa. Então, há um incentivo forte do governo para cursos privados que não estão tendo uma formação, não estão garantindo uma formação adequada para os seus alunos, né? A gente sabe que os cursos privados, muitos deles, eles têm um nível de ensino médio. Então, muitos e muitos cursos de universidades, né, cursos de vários, tanto em humanas quanto... Eles têm um nível de ensino médio, né? Primeiro, segundo, terceiro colegial. Então, o sujeito, mesmo aquele que chega lá na universidade, ele não estaria capacitado, no fundo, para cursar uma universidade. Quer dizer, no fundo, você está dizendo, esses números existem e tudo mais, mas o que deveria ser olhado agora é a qualidade. É a qualidade e a forma como o governo está investindo em cursos que não têm qualidade. Que bom que o MEC agora barrou 200, mas esse problema é maior do que isso que o MEC conseguiu barrar. O outro ponto desse estudo que eu acho que merece um comentário é esse desastre que a gente vê com relação a mais de metade da população brasileira sem instrução, sem nível médio. A população brasileira acima de 25. Isso é um desastre. Isso a gente tem fazendo o debate aqui na economia o tempo todo sobre competitividade da economia brasileira, capacidade de aumentar a produtividade, inclusão de tecnologia no processo produtivo, inovação. É um desastre, né? Com 50% da população, mais de 25 anos, sem instrução mínima. Porque é a idade que você tem que estar no mercado de trabalho.
não Mas sem dúvida. E aí, isso é um gap com relação a qualquer outro país que tenha uma renda semelhante à brasileira, um processo econômico. Isso é um gap que nos deixa 50 anos atrás. A agenda de educação, é impressionante como ela fica para trás com relação à agenda de política industrial, de política externa. Tem outros temas que ganham muito mais importância, você vê mais dedicação, e em cima de um número desse. Eu não sabia que era essa proporção, sabia que sempre foi uma coisa desastrosa, mas esses números... Não tem país que consegue sustentar um crescimento minimamente sustentado com uma população com essa formação de mão de obra. Ou então tem que importar gente, né? Ou uma revolução no processo educacional, né? Uma revolução. Não, que a mas gente enquanto viu. isso, o país precisa andar. Então você tem que trazer gente de fora. Como é que você vai suprir esse gap enquanto essa população não está formada adequadamente? Mas isso é um desespero. Isso é o que mata o país. Não é o Congresso, etc. É isso aí que mata. Mas eu acho que isso é fruto de Congresso, de quem... Foi só uma provocação aqui. Olha, a Coreia do Sul, isso tem muito o que dizer aqui sobre a Coreia do Sul, que faz parte dessa conversa aqui. Mas vamos primeiro à matéria. Elegeu a primeira mulher presidente do país, a conservadora Park Geun-hye, que é o nome dela. Acho que é assim. Vai assumir em fevereiro do próximo ano para um mandato de 5 anos sem direito à reeleição. Park Geun-hye tem 60 anos, é solteira e não tem filhos. Ela é filha do ditador Park Chung-hee, que comandou o país durante 18 anos, até seu assassinato em 1979. Park Geun-hye disse hoje que sua vitória vai ajudar a economia sul-coreana a se recuperar. A Coreia do Sul viu seu crescimento cair de uma média anual de 5,5% para pouco mais de 2%. Além de fazer crescer a economia, a presidente eleita terá como desafio acalmar o ímpeto da vizinha Coreia do Norte, que recentemente anunciou ter um arsenal de mísseis suficiente para atingir os Estados Unidos. Park Geun-hye entra agora para uma lista recente de mulheres presidentes e poderosas. Se você não sabe quem são elas, o Jornal da Cultura explica. Segundo a revista Forbes, a mulher mais poderosa do mundo é a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel. Em segundo lugar, aparece a secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton. Em terceiro lugar, na lista divulgada em agosto, está a presidente do Brasil, Dilma Rousseff. A Cristina Kirchner nem entra ali nas primeiras da fila, né? A Cristina não está poderosa, não está em frente nem dentro da Argentina, muito menos fora da Argentina. Agora, a gente estava falando de educação aqui, e a Coreia do Sul, se você comparar com a Coreia do Norte, é um exemplo do país que investiu em educação e o outro que investiu, sei lá, no poderio militar e tudo mais. Mas eu prefiro que vocês façam essa análise. Não, eu acho interessante lembrar que essa divisão ela é relativamente recente, ela vem da Segunda Guerra Mundial, né? Então, no fundo, você tem aí uma cultura em comum, uma população com raízes históricas longínquas em comum, e a gente vê que um deles tem agora uma mulher à frente, o que denota, então, uma característica muito progressista, né? E a gente não sabe... E o outro tem o filho do ex-presidente. Tem o filho do ex-presidente e a gente não sabe o que a população está pensando. A gente não recebe notícias de dentro, né, do que essa população da Coreia do Norte está pensando em relação a ter o filho do presidente, em relação a ter tanto investimento em armas. Mas é um povo comum, a cultura comum. Acho que deve ter muita coisa ali acontecendo. A divisão não foi na Segunda Guerra, foi logo depois, foi na guerra coreana nos anos 50. Não, vem da própria Segunda Guerra, quando a União Soviética e os Estados Unidos forçaram essa divisão. Na verdade, a Guerra da Coreia. Guerra da Coreia foi de 50 a 53, né? Ela já estava numa situação de uma Coreia com uma forte divisão Guerra ali. Fria. Não, mas a questão da Coreia, acho que vale, que a Poli lembrou, que eu acho que vale realmente. A Coreia, a revolução toda econômica da Coreia do Sul se deu a partir do pai dessa nova presidente, que era um ditador, mas tomou uma decisão muito forte de investir pesadamente em educação. Todo o processo de desenvolvimento coreano é muito forte, é óbvio, em políticas industriais, pesadas, etc., mas a base do processo da Revolução Coreana foi educação, que é exatamente o contraste da nossa matéria anterior. Exatamente, é o resultado das escolhas. Tudo tem as suas consequências. Meio óbvio dizer isso, mas é a pura verdade. Gente, obrigada pela presença. O nosso Boa Noite de hoje vai para Plácido Domingo e Plácido Domingo José Carreiras. Mesmo após perderem Luciano Pavarotti, que completava o famoso trio de tenores, seus companheiros mantiveram a tradição de concertos beneficentes nos finais de ano.
Horas atrás, eles cantaram na Catedral Ortodoxa Cristo Salvador, em Moscou, ao lado de 2 sopranos convidadas. Uma boa noite e até amanhã. Quando si